senadores, senadoras, público presente, presidindo a sessão, ilustre senador Marcos Pontes. Hoje o país recebeu atônito a notícia dessa decisão da anulação das condenações do ex-ministro José Dirceu na Operação Lava Jato. Esse que é um dos grandes símbolos da corrupção do PT, dos governos do PT, dos governos do Lula. E quem diz isso não sou eu, é o Supremo Tribunal Federal. No caso do Mensalão, na Ação Penal 470, relator o corajoso, o ministro Joaquim Barbosa, deixou muito claro o papel de protagonista e de mentor do ex-ministro José Dirceu no direcionamento de pagamento de suborno para a compra de votos de parlamentares federais, naquele que então, até então era conhecido como o maior escândalo de corrupção do país. Foi, no entanto, depois superado pela Operação Lava Jato. E eu retomo aqui dados da sentença que proferi, senador Girão, na época, sentença proferida em 2016, e o que dizia a sentença? Que em um contrato da Petrobras com a Engevix, cerca de 0,5% a 1% havia sido pago em suborno, o que dava um valor de mais de 50 milhões, sendo que cerca de 15 milhões direcionados em benefício do ministro José Dirceu. Quem diz isso não sou eu, não fui eu na sentença, porque a sentença, isso que se omite em todas essas anulações de condenações Lava Jato, todas essas sentenças confirmadas em segunda instância pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Essa, em particular, confirmada a condenação por corrupção no Superior Tribunal de Justiça. E, de repente, se cria uma fantasia, uma narrativa que não tem base fática nenhuma, de que teria havido alguma espécie de perseguição, de conluio, em relação ao ex-ministro José Dirceu. As provas, nesse caso, não se baseavam apenas na palavra de um colaborador, havia prova documental, havia um registro documental dos valores indo do contrato da Petrobras para pagamentos em benefícios do ex-ministro. Tanto era assim que eu me lembro muito bem, presidi a audiência, o ex-ministro não teve condições de negar que aquele dinheiro o tinha beneficiado. Mas para buscar evitar a condenação e criar um álibi, ele afirmou que era um empréstimo. Ele havia recebido empréstimo do intermediador de propina, de suborno, no caso da Petrobras. Claro que era um álibi que não sustentava. Primeiro porque não tinha contrato, não tinha dinheiro voltando, era só dinheiro indo para ele. Não era nada declarado em nenhum lugar. E claro, também não correspondia à realidade dos fatos afirmado pelo intermediador de propina que fez o acordo de colaboração premiada. Agora, onde nós vamos chegar com essas anulações por decisões monocráticas? Aqui, diga-se, contrariamente ao parecer do Procurador-Geral da República, que disse: esse caso não tem nada a ver com o anterior, que era o caso do Lula, que eu também já me manifestei, a meu ver, um baita erro judiciário que acabou resgatando o ex-presidente das suas condenações por corrupção, da sua responsabilidade, inclusive política, pelos esquemas de corrupção descobertos no Mensalão e descobertos na Lava Jato. Aqui falo responsabilidade política, porque aconteceram durante os governos dele. Mas agora se estende esse mesmo entendimento, com menos base ainda, com base fática nenhuma, uma narrativa fantasiosa que seria um passo para chegar ao ex-presidente Lula, e se beneficia aquele que o próprio Supremo Tribunal Federal identificou como mentor de um grande esquema de corrupção chamado Mensalão. Mas onde nós vamos chegar com isso? Quando se abdica da justiça, quando se deixa a integridade de lado,
quando a honestidade é abandonada, onde nós vamos chegar? Nas últimas semanas, foi premiado com o Nobel de Economia pessoas como Daron Acemoglu, que tem livros escritos Por que as Nações Fracassam, e entre os temas que estão sendo tratados nesse livro, dele também com o James Robson, se fala que é importante para o crescimento econômico de um país instituições de qualidade. E entre essas instituições de qualidade, nós temos o Império da Lei, o chamado Rule of Law, que exige que as pessoas sejam tratadas de maneira igual, tanto para receberem os benefícios sociais, benefícios do Estado, mas também por responderem pelas infrações à lei quando assim agirem. Não há crime mais grave do que a corrupção, porque ela atinge a própria noção básica de sociedade, porque ela atinge os fundamentos da democracia, que é baseada na ideia de que os governantes têm que governar para os governados, e não na busca do seu interesse pessoal ou do seu enriquecimento pessoal. E quando a gente vê nesse governo Lula a política do vale tudo, que se abandonou por completo a prevenção e o combate à corrupção, que inclusive vitórias pretéritas no combate à corrupção vêm sendo sistematicamente demolidas, sem que hajam razões para tanto. A indagação é que onde nós vamos chegar com esse país? Como é que você vai defender para o cidadão comum de que vale a pena ser honesto, de que a lei deve ser respeitada? Quais são as bases e fundamentos que nós estamos construindo para esse país? Repito, ainda, e eu nego isso, ainda que nas minhas condutas houvesse algum vício, alguma parcialidade em relação a esse caso, que jamais houve, são fatos objetivos, reconhecidos de uma sentença, fatos, provas e lei. Essa sentença havia sido mantida pelo Tribunal da Quarta Região, pelo STJ. Nós vamos acreditar que todos estavam envolvidos, então, em uma gigantesca conspiração para perseguir politicamente alguém, para condenar um inocente. E vejam esse dado que é interessante. Até hoje eu não vi nenhuma condenação da Operação Lava Jato ser reformada ou anulada com o argumento de que o condenado era inocente. Porque não ousam fazer isso, Sandor Cleitinho. Porque as provas são categóricas. Porque todos nós sabemos o que aconteceu. Não são palavras de colaboradores, há prova documental. Há confissões de corruptores, há confissões de corrompidos. Outros países reconhecem esse trabalho. Recentemente ouvimos a notícia lá do Peru. Condenação do ex-presidente Alejandro Toledo por ter recebido subornos da Odebrecht. Se fosse no Brasil, essa condenação seria anulada. Não porque o Alejandro é inocente, mas porque a justiça hoje está sendo posta de lado, com reconhecimento de vícios processuais que são inexistentes. E a nossa grande indagação é onde que nós vamos chegar com isso. Agora, nós estamos vendo a resposta. A resposta está vindo por meio do eleitor, da população, que sabe que isso tudo está sendo realizado sob as bênçãos do governo Lula. Que nós abandonamos o combate à corrupção, estamos destruindo as conquistas do passado, estamos falando para todo cidadão de bem que não vale a pena ser honesto. Isso ocorre durante o governo Lula e o eleitor reconhece. No Paraná,
O PT conseguiu 3 prefeituras em cidades pequenas, abaixo de 10 mil habitantes. A punição está vindo e virá pelas urnas. Mas independentemente da questão eleitoral, o fato é que não seremos um país envolvido, não seremos um país com prosperidade para todas as pessoas, se nós não fomentarmos o império da lei, se nós não defendermos a honestidade e a integridade. E essas decisões, como essa, feita em contrariedade, inclusive ao parecer do Procurador-Geral da República, nos levam para um caminho errado. Nos levam para um mundo sem justiça e sem esperança. Mas tenho certeza que a chama permanece e que um dia a justiça ainda vai prevalecer nessa terra. Muito obrigado. Obrigado, senador Sérgio Moro. Refriso, parabéns pelo trabalho que fez como juiz. Isso nos dá muito orgulho no nosso país. Parabéns. Na sequência, eu chamo o senador Plínio Valério, PSDB, no Amazonas. Presidente, astronauta, depois de ouvir o Cajuru antes de sair, o Girão, e o senhor mesmo, seu discurso que fez agora, o senador Sérgio Moro, que fez a pergunta, onde nós vamos chegar? Eu, tristemente, já tenho a minha resposta. Já chegamos, senador. Nós não temos mais para onde ir. A esperança toda estava depositada no Senado. E essa esperança escafedeu-se. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, meu amigo Girão, vou trazer mais um dado que nos causa tristeza. Está passando meio despercebido, que é essa abstenção de quase 30% no segundo turno agora. A presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, pediu que se comparecer, deixar de votar, não adiantou nada. Ela cita, na análise que diz que o TSE tem que fazer, que todos nós temos que fazer, cita o Amazonas, do interior. É verdade, estiagem, rio secou, documentário, o pessoal ficou isolado, mas a capital não. A capital, Manaus, teve quase 30% de abstenção. Não tem problema de estiagem. São Paulo, aquele absurdo. Então, por isso que eu falei, Girão, que é desalentador o que me passa na cabeça. O que me passa na cabeça e com a experiência que tenho, trazido pela idade, não só pelo mandato de senador, me diz que o eleitor, Cleitinho, já não acredita mais nas leis, não acredita mais na justiça e deixa de votar. Porque ele deve dizer assim, votar para quê? Vou votar para quê se meu voto não vai ser respeitado? Então, se eu pudesse pedir à ministra Carmen Lúcia que inserisse esse aditivo, esse tempero na análise que vai fazer. É a conclusão que me chega. Parte do eleitorado não acredita mais que o seu voto vai ser respeitado. Ponto. Ponto. Senão São Paulo não teria essa abstenção, Manaus não teria essa abstenção toda. E agora o TSE vai fazer uma análise. Essa análise nós já fizemos. Tudo reside, tudo se explica no efeito colateral da insegurança jurídica e no desmando de parte do Supremo Tribunal Federal. Olha só como eu gaguejei. Ia falar do Supremo, falei de parte, porque na realidade é parte. É uma maioria, mas ainda é uma parte. E a gente tem que resguardar a instituição. A gente tem que evitar criticar o Supremo Tribunal Federal, porque é necessário. E esses ministros nos provocam para que nós possamos criticar o Supremo. Não podemos cair nisso. A instituição precisa ser respeitada, ficar como está ou como deveria, mas esses ministros não. Aquele áudio que o senhor colocou aqui, senador Girão, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, aquilo é um ensinamento de que nós não devemos ensinar a nossas crianças e aos nossos filhos. Falei aqui várias vezes
que eu, como cidadão, minha mulher, porque gosta de mim, minhas filhas, porque também gostam, ficam preocupadas quando a gente critica ministro do Supremo. E eu digo a elas o que digo ao brasileiro e à brasileira: fosse eu apenas um cidadão normal, comum, vivendo sob ameaça, eu cederia. Mas eu estou senador da República Federativa do Brasil. Eu sou um de 81 de 220 milhões de pessoas. Tenho que ter receio? Qual a qualidade que o Alexandre de Moraes tem mais do que nós? Nós estamos aqui respaldados. Eles estão colocados lá sem voto e não podem sair pelo voto. E nós estamos aqui colocados pelo voto e podemos sair pelo voto, ou seja, pela vontade popular. A história vai cobrar. Tudo isso que eles fizeram, a história vai cobrar. São desmandos, são erros. Está aqui, o senador Moro acabou de falar da anulação da condenação do Zé Disseu, presidente. E aquela dona Maricota, a dona Joaninha, que estava no 8 de janeiro, que está presa até agora. E a família dos inocentes que morreram em cárcere. O que deve estar pensando de tudo isso? Não tivesse eu a idade que tenho, a experiência que tenho, eu também estaria triste. Eu estaria triste com o que vejo, com o que sinto, com o que presencio e com a vergonha que carrego. De um Senado que não chama para si a responsabilidade de dar um freio, senador Beto, nesse caminhão. De colocar o freio nesse, de colocar a bagagem no lugar nesse caminhão. Só o Senado, unicamente o Senado Federal pode fazer alguma coisa. E nós não fazemos. Eu levo parte da minha vida, do meu cotidiano, explicando para quem me pergunta que parlamento é maioria. Parlamento é maioria, é voto, a maioria não quer. Nós, minoria, queremos, a maioria não quer. Daqui a 2 anos tem novas eleições. E a pergunta que cada eleitor tem que fazer, e quem sou eu para instruir eleitor, é saber quem tem medo, quem tem receio do Supremo. Eu não tenho por que respeitar Alexandre de Moraes. Eu não tenho por que respeitar o Barroso e o Gilmar. Não tenho. Porque eles não respeitam vocês. Eles não respeitam o país, a Constituição. O que é ser juiz, meu nobre Sérgio Moro? A não ser para tirar diferenças, dúvidas de duas partes distintas baseadas na Constituição, que ao assumir ele já encontrou aquela lei na Constituição feita pelos legisladores. Mas não, botaram na cabeça uma Constituição que eles pensam e só existe na cabeça deles. Esse exemplo do quadro atrás, quadro na frente diz isso. Essa Constituição que o Gilmar, que o Moraes e que o Barroso usam para julgar, não existe, só existe na cabeça deles. E eu perguntei aqui qual a diferença entre eles e nós. A diferença é que nós botamos a cara para o povo nos julgar. E eles vêm aqui na sabatina beijar nossas mãos para pedir o nosso voto. Essa é a grande diferença. Então, por que eu, senador, o cidadão está lá acomodado? Por que eu, senador da República, tenho que ficar calado vendo isso? Os governos, os ministros passam e o povo fica. Nós aqui, Cleitinho, somos representantes do povo. Senador Marinho, que seja bem-vindo à sua volta. Nós estamos aqui respaldados, oficializados. 831 mil amazonenses me mandaram para cá para representá-los. E eu teria que ficar calado? Absolutamente não. Sérgio Moro, meu amigo, eu já tenho resposta. Para onde nós vamos chegar, nós já chegamos. Estamos no caos completo. Vivemos uma desordem, uma ditadura do judiciário. E nós, ouvindo isso, nós que eu digo, a maioria aqui, calados, submissos, e eu não estou aqui apontando o dedo, não vou usar apontar dedo, eu falo como um todo, assistindo isso. E o povo brasileiro, quedado, humilhado, precisando que nós possamos agir.
para encerrar, presidente astronauta, é sempre bom a gente relembrar, para não carregar a culpa. Se bem que o peso que pesa sobre meus ombros não é tão violento, porque eu escolhi. Eu tinha fardos na minha frente. Eu podia ter feito direito com a capacidade que tenho. Poderia ser um juiz, um desembargador, poderia ser um empresário. Mas não, eu escolhi ser político para chegar no topo aqui do Senado. Portanto, nada do que digo, nada do que faço é lamento. Nenhum lamento. Tristeza sim, decepção sim, mas tudo isso só encoraja para que nós possamos seguir o nosso caminho, o nosso destino. O destino, Cleitinho, está bem aí, o destino nos chama, e esse destino é criar coragem para empichar um dos ministros que se acham semideuses e provar para a população brasileira que pode acreditar no Senado e que a sede do Supremo não é o Olimpo. Lá não tem super-heróis e não tem super-deuses. E nós temos que provar isso em nome do povo brasileiro. Obrigado, presidente. Obrigado, senador Plínio Valério. Parabéns pelo seu pronunciamento do coração. Nosso próximo orador, senador Rogério Marinho, do PL, Rio Grande do Norte.